Bom dia a todos. Bom dia. Nossa oração inicial hoje está na página 4 do nosso livro. Amém? Rezemos juntos. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, Cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. O Verbo se fez carne. Ave Maria, cheia de graça. Graças o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. oremos juntos. Infundi, Senhor, como vos pedimos, a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, viemos ao conhecimento da encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãs e irmãos, sejam todos bem-vindos para a nossa Eucaristia, a nossa missão dominical, neste 10º domingo do tempo comum. Hoje celebramos na intenção de todas as vocações e também nas seguintes intenções: Iracema pelos falecidos, Iracema Gama, Antônia Azevedo, Orlando Borges, Alessandra Borges Oliveira, Maria das Dores dos Santos Silva, José Cordeiro da Silva, João Guilherme Sódio, Alice dos Santos, Pedro Francisco, Oscar José, Carlos José, Almas do Purgatório, Geraldo Carvalho, Eduardo, Severino Eduardo, pela saúde de Adriana Carvalho, Gerson Júnior, família Fernandes, Júlia Demar e Franzi, Fernanda e Carlos, Marici e Ricardo, e também pelas intenções que cada um de nós trouxe no coração nessa manhã. Reunidos em nome de Jesus e conduzidos pelo Espírito Santo, acolhamos o olhar misericordioso do Senhor dirigido a cada um de nós, assim como o seu chamado que nos concede a verdadeira vida. Ao celebrarmos o mistério pascal, deixemos-nos renovar pelo amor divino e perseveremos no seguimento de Jesus, tornando-nos sinais vivos de sua bondade entre nossos irmãos e irmãs. Vamos rezar de maneira especial por todas as vocações, as sacerdotais, as religiosas, as familiares e leigas em geral, para que cada vez mais a palavra de Jesus Cristo chegue a todos os irmãos e irmãs do mundo inteiro. Felizes por estarmos reunidos em nossa comunidade, vamos iniciar a nossa celebração, acolhendo o celebrante, a procissão militar, com o canto Número 335 do livrinho. Tu anseias receber a salvação, tens
Pai Todo-Poderoso, nós
Filho de Deus Pai, tende piedade de nós, vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica, tende piedade de nós, só vós sois o Santo, vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo Salvador, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, fonte de todo bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos por vossa inspiração pensar o que é certo e realizá-lo com vossa ajuda. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da palavra. Dó maior. A todo homem que procede retamente. Com fé, o que o Senhor irá nos falar. Leitura da profecia de Oséias. É preciso saber tudo para reconhecer o Senhor. Certa como a aurora é a sua vinda, ele virá até nós como as primeiras chuvas, como as chuvas tardias que regam o solo. Como outra parte de Efraim, como outra parte de Judá. O vosso amor é como nuvem pela manhã, como orvalho que cedo se desfaz. Eu os desvastei por meio dos profetas, arrasei-os com as palavras de minha boca, mas como luz expandem-se meus juízos, quero amor e não sacrifícios, conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Falou o Senhor Deus, chamou a terra, do sol nascente ao sol poente a convocou. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Não diria assim conforme eu estivesse, porque Deus me veste todo ser. Porventura comerei carne de todos, beberei acaso sangue de carneiros. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Imola a Deus o sacrifício de louvor, e cumpre os votos que fizeste ao Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, e então te livrarei e has de louvar-me. A
todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, Abraão, contra toda a humana esperança, firmou-se na esperança e na fé. Assim tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito. Assim será tua posteridade. Não fraquejou na fé, à vista de seu Cristo desfigurado pela idade, cerca de 100 anos. Eu o considerando útil de Sara, incapaz de conceber. Diante da promessa divina, não duvidou por falta de fé, mas revigorou-se na fé e deu glória a Deus, convencido de Deus tem poder para cumprir o que prometeu. Essa sua atitude de fé lhe foi creditada como justiça, afirmando que a fé lhe foi creditada como justiça. A Escritura visa não só a pessoa de Abraão, mas também a nós, pois a fé será creditada também a nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus, nosso Senhor. Ele, Jesus, foi entregue por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado para a nossa justificação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Foi o Senhor quem me mandou boas notícias anunciar. Ao pobre, a quem está no cativeiro, libertação eu vou proclamar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentado. Bem, nós tivemos um longo tempo, 50 dias,
30. Começa agora então, retomamos um tempo chamado comum, o tempo normal, né? Por isso que a cor é verde, né? Os palmeirenses estão felizes. Começou um tempo comum em que nós chamamos comum porque os evangelhos desse ano A, né? São 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. O ano A, Mateus, ano B, Marcos, e ano C, Lucas. São João, o quarto evangelho, sempre entra mais nas festas, nas solenidades. E esse ano é dedicado então ao evangelho de Mateus, e cada domingo vamos ouvir um pequeno trecho. Que interessante que, ao retomar agora o tempo normal, o tempo comum, os evangelhos vão narrar o que Jesus falou e fez. Os ensinamentos e os milagres ou sinais milagrosos de Jesus. Hoje, com o início do tempo normal, vimos o capítulo 9 de Mateus. É interessante que o próprio Mateus narra a sua vocação. É como se ficasse a dica para nós também, né? Não sei se alguém lembra que a gente fazia diário. Alguém já fez diário já na vida? Né? Fazer diário deveria ser uma provocação desse evangelho. Vocês perceberam a vocação? Todo mundo tem uma vocação, ou não? E a vocação vem de Deus. Né? Tem até um canto, né, Fabrício, que diz que Jesus Cristo me deixou inquieto, né? Com as palavras que ele proferiu, nunca mais eu pude ver o mundo sem sentir aquilo que Jesus sentiu. Isso é a vocação. E a palavra vocação do verbo vocare em latim é chamar, vocar e chamar. Portanto, toda pessoa vocacionada é uma pessoa chamada para algo, chamada para viver a vida de maneira coerente, não é? Por isso nós somos e sabemos, através da palavra, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Somos vocacionados a ser semelhança de Deus. E aprendendo também que São João escreveu, né? A primeira carta que ele escreveu, São João, diz que Deus é amor. Hoje pode ser simples, né? Banal para alguns repetirem essa frase, mas Deus é amor. Portanto, nós somos chamados também a ser imagem e semelhança do amor de Deus. E isso vai mudando um pouco o aspecto das coisas. Porque se nós somos chamados assim, lembramos ainda que não é só amor, Deus é um amor misericordioso que Jesus nos revelou. Então todos nós somos chamados a termos essa vocação de viver o amor dentro de nós, um amor misericordioso. E claro, quando nós entendemos isso, vejam que Mateus, que nós vimos aqui, né? Ele era um cobrador de impostos. Era o trabalho mais odiado que havia na sociedade judaica, porque era um irmão cobrando imposto de outros irmãos a favor do império dominador, do império romano, que os oprimia, os escravizavam com altas taxas. E além disso, esses cobradores de impostos, eles, além de ser considerados pecadores públicos, por isso também alguns são chamados de publicanos, né? Além de ser pecadores públicos, porque considerados assim na religião, tinham pouco contato com a religião, por isso eram como pagãos. E pelo contato com o dinheiro, com o império romano, eles eram chamados de impuros. Além disso, tiravam uma fatia, coisa que a gente quase não vê, né? Tiravam uma fatia de todo o dinheiro acumulado. Imagina quanta grana que não passava ali, naquela mesinha que ele estava lá em Cafarnaum, sentado, todo mundo passava, tinha que pagar imposto de tudo. E ele colocava uma taxinha a mais, quem ia reclamar? Vai lá com o imperador? Então ali havia também atos de corrupção. Então Mateus, além de pagão e puro, era também corrupto, junto com outros pagãos, com outros cobradores de impostos, exemplo de Zaqueu, né? Zaqueu, quando encontrou com Jesus, prometeu para Jesus que daria
4 vezes mais do que ele tinha roubado. Então, para dizer que os moradores eram pessoas odiadas, até evitavam olhar para eles, se aproximar dele menos ainda. E hoje nós podemos dizer que o Evangelho tem essa conotação vocacional. O amor encarnado, que é Jesus, né? Jesus é o Emanuel. O que significa Emanuel? Deus conosco. Deus conosco, o amor conosco. O próprio amor passando. Mateus interessante, se vocês perceberam ali no Evangelho, começa assim naquele tempo, partindo dali que onde? Temos que olhar para o capítulo anterior, esse é o capítulo 9. No capítulo anterior, capítulo 8, Jesus estava numa casa com uma multidão tremenda, né? E aqueles amigos, ou aquela multidão, quis fazer um favor para um paralítico, colocou ele numa maca, colocou a corda, subiram e fizeram descer pelo telhado até onde Jesus estava pregando. E o pecador, né, o paralítico foi curado, não só curado, como Jesus antes foi curado, disse: teus pecados estão perdoados. E todo mundo, quem é esse que pode perdoar pecados? Só Deus que pode fazer isso. E Jesus, para que saibas que o Filho do Homem tem esse poder, não somente os pecados, mas também pega a tua maca, levanta-te e vai. E diante desse furor das pessoas, vendo aquela atitude milagrosa, além dos ensinamentos que Jesus estava dizendo, saíram acompanhando Jesus daquele local. Por isso que Mateus faz questão de colocar logo no início, partindo dali, daquele milagre, daquela cura, daquele perdão dos pecados, Jesus encontra Mateus, e apenas Mateus relata no versículo 9, começo, meio e fim da sua vocação. Diz que ele lá, né, falando a si próprio, Jesus viu. O olhar de Jesus se cruzou no meio de tantos olhares que buscavam o olhar de Jesus, dizendo como: Senhor, eu gostaria de ser curado também, tá? Senhor, eu tenho problemas. Senhor, eu estou numa situação difícil. Querendo olhar para Jesus olha justo para aquela mesa da coletoria de impostos, onde estava sentado Mateus. E ao olhar para Mateus, o próprio Mateus narra: Jesus viu um homem. Ele não fala que ele viu, mas viu um homem com nome, Mateus. Vocês viram aqui, né? Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus. Jesus viu um ser humano. Enquanto outros viam que Mateus era um pecador, Jesus viu um ser humano. Isso já vai nos dizendo algo muito sério. Quanto de nós nos menosprezamos, quanto não nos damos valor, quanto de nós chegamos aqui e choramos apenas pelos pecados que cometemos, esquecemos que esse olhar de Jesus sobre Mateus é como uma fonte de inspiração para que nós pensemos. Ele está olhando para a vida, ele está vivendo aqui no meio dessa multidão, ele está vivendo. E ao vê-lo, Jesus viu aquele homem chamado Mateus. Para quem não sabe, Mateus, na língua original, significa dom de Deus, dom do Senhor. Ele viu o ser humano, dom de Deus, sentado ali, instalado naquele lugar que era considerado pecaminoso, a mesa da coletoria de impostos. Então, antes que nós nos julguemos e nos avaliemos que não temos jeito, não tem como mudar, sou assim mesmo, é o complexo de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, você é sempre assim. Não. Jesus olha para cada um de nós e quer olhar. É que nós às vezes não queremos, talvez ficamos com medo. Será que é para mim mesmo que ele está olhando? Mas Mateus descreve esse único versículo, o começo, meio e fim da sua vocação. Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos, e ali ele ouviu apenas o que Jesus lhe disse: segue-me. Olha o marketing de Jesus para que a gente siga. Nenhum, né? Segue-me, nada mais. Não fez uma pregação,
como nós fazemos talvez os encontros com jovens vocacionados, para entender o que é a vida, o que é a vocação, o que significa ser padre, bispo, religiosa, significa casar, viver a vocação do matrimônio, significa ter a paternidade responsável, significa tantas coisas que a gente faz na pregação. Jesus disse apenas segue. E o próprio Mateus dá aquele mesmo que ele se levantou e seguiu a Jesus. Está aí outro desafio. Não nos perguntemos muito, né? Talvez é isso que a gente perde. Você talvez está chamado, vocacionado para ser assim, membros da equipe de leitores, ministros da comunhão, catequista, formar ali no seu condomínio, no âmbito onde você está, um pequeno grupo de oração, um pequeno grupo de estudo bíblico, para fazer parte da equipe de acolhida, visitar pessoas, indicar ao pároco: olha, tem pessoa doente, tem pessoa sensata, vamos lá. Nós somos vocacionados a colocar o nosso batismo em prática, a colocar esse amor misericordioso de Deus em prática. E Mateus entendeu isso com um simples olhar, com um simples convite: segue-me, se levantou e foi, e nunca mais voltou, e nunca mais foi o mesmo. Tanto que ele estava tão agradecido que o verso seguinte disse que já em seguida Jesus estava sentado à mesa na casa de Mateus, num banquete, numa festa. Ele sentiu que foi algo grandioso que aconteceu com ele. Será que nós estamos muito mal acostumados, pensando mais como os fariseus? Lembra-se que os fariseus não são pessoas más. A palavra fariseu traduzida significa pureza. Aqueles que são puros, que querem viver a religião de uma maneira pura, impecável. Por isso que eles julgaram os demais que não viviam da mesma maneira. Então, Jesus, quando critica essa atitude dos fariseus, é mais para dizer a nós: não temos que ser muito religioso e depois não praticar a misericórdia, não praticar o perdão, não praticar as atitudes de solidariedade com o próximo, que pode estar na sua casa, pode ser teu esposo, tua esposa, teus filhos, alguma pessoa que está doente, mais idosa, que está gritando. Eu quero pelo menos um bom dia, uma tarde, um oi, tudo bem, como você está? Uma oração em família, juntos, vamos à igreja, vamos sair, não sei, uma palavra que seja. E hoje em dia, talvez estamos deixando, que as redes sociais e os celulares da vida, façam aquilo que nós deveríamos fazer, de comunicarmos dentro da própria casa. Então, quando os fariseus criticaram Jesus porque estava conversando com pecadores, cobradores de impostos, ele falou a certa frase que quem precisa de médico não são os que têm saúde, mas os doentes. Chamou Mateus de doente. E ao chamar de doente, não é que Mateus tenha se ofendido. Ele disse: puxa vida, eu estou necessitado, e aqui está o médico chamado Jesus. Nós deveríamos nos reconhecer não somente pecadores, conturbados, que não temos pouco, estamos já premeditados já na vida nossa a viver e morrer dessa maneira. Não. Jesus passa e olha e segue. A atitude de Nossa Senhora levantar e seguir, fazer festa com ele. A Eucaristia está aqui. A mesma festa que Mateus fez na sua casa, nós viemos cada missa, cada domingo, fazemos festa com Jesus que nos acompanha. Nós ouvimos primeiro Sua palavra, em seguida Ele nos alimenta, nos faz partícipes. Não importa quem sejamos, Ele não está olhando para cada um de nós, apesar de saber o nosso nome, saber o que fazemos, como somos, e assim mesmo, sabendo como Mateus era, Ele sabe como somos. Sabendo o que o povo dizia da reputação de Mateus, Ele pode saber também da nossa reputação, e assim mesmo está dizendo: segue, segue. Não é siga comigo, não é plural, é pessoal. E por ser um convite personalizado, nós devemos tomar atitude. E depois vamos descobrir que talvez nós estamos vivendo sim um amor. Quem de nós? Ama seus filhos, ama sua família, ama a comunidade cristã. Mas falta passar esse amor a ser um amor misericordioso. Por isso que Jesus termina dizendo:
Vão, aprenda o que significa quero misericórdia e não sacrifício. O sacrifício pode ser esse esforço que nós fazemos hoje, que frio, né? Na metade da comunidade, o resto não decidiu enfrentar o frio. Vocês fizeram o sacrifício. Quem sabe alguém vai falar, não, Deus vai olhar para esse pequeno sacrifício que eu estou fazendo. E olha sempre, está entendendo? Só que não faça esse sacrifício como uma meritocracia que você merece ter a graça, o perdão e as bênçãos de Deus. Não. Ele quer mais a misericórdia, ou seja, que você ame aquilo que você não ama. Você não consegue humanamente falando. Quantas pessoas eu disse uma vez? Chega para mim e fala, Sérgio, eu não consigo perdoar aquela pessoa. Você não, mas o amor e a misericórdia de Deus que está em ti consegue. E não significa que você vai ter que tentar abraçar com aquela pessoa, mas que você vai orar por ela, vai incluir as suas orações, vai acompanhá-la também nesse movimento de crescimento, porque agora nós somos convidados a ser misericordiosos. Mateus tem a frase que todos sabemos: ser misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. Ou seja, devemos imitar agora. Ele foi com Deus, nós devemos ser uns com os outros. De pé, por favor, vamos juntos renovar a nossa vocação ao amor misericordioso de Deus, e saber que as pessoas que estão em casa talvez não esperam que nós voltemos mudados, mas nós devemos ter essa atitude de mudança, de confiança, de saber que Deus nos ama e espera que nós amemos também como Ele, seu amor misericordioso. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Minhas irmãs e meus irmãos, a oração dos fiéis que vamos apresentar agora, o Senhor escolheu, acolheu o dom da palavra de Deus. Então nós acolhemos o dom da palavra de Deus. Voltemos ao Senhor em prece agora, apresentando-lhe nossas necessidades e as do mundo inteiro, e a cada uma delas vamos dizer: concedei-nos, Senhor, a vossa misericórdia. Concedei-nos, Senhor, a vossa misericórdia. Senhor, vós que desejais o amor e não o sacrifício, ajudai-nos a viver o amor fraterno em atitudes concretas e fecundas, como frutos da Eucaristia que celebramos, nós os pedimos. Concedei-nos, Senhor, a vossa misericórdia. Senhor, somos pecadores, mas sabemos que nos chamais a vos seguir. Concedei-nos responder ao vosso chamado, vivendo em contínua conversão. Nós vos pedimos. Concedei-nos, Senhor, a vossa misericórdia. Senhor, vosso Filho veio ao mundo como médico do corpo e da alma. Concedei a todos os nossos doentes experimentar a vossa presença e conforto, especialmente nos sacramentos da penitência e da unção dos enfermos, nós vos pedimos. Concedei-nos, Senhor, a vossa misericórdia. Senhor, Abraão viveu da fé e da esperança que não decepciona. Dai-nos, nos momentos de fraqueza e dúvida, o dom dessa mesma esperança que nos anima a anunciar o vosso reino. Nós vos pedimos. Concedei-nos, Senhor, a vossa misericórdia. Senhor, olhai com muita bondade por todos os vocacionados, os sacerdotes, os religiosos, as famílias e todos os leigos engajados, para que tenham força e perseverança na sua missão. Nós os pedimos. Concedei-nos,
que o Senhor tenha misericórdia dele, também perdoe todos aqueles que cometeram esse crime horrendo. Rezemos ao Senhor. Concedei-nos, Senhor, a vossa misericórdia. Tem um ditado popular que Deus não chama capacitado, mas capacita os escolhidos. Que nós nos sintamos escolhidos hoje ao ouvir a sua palavra de misericórdia na nossa vocação que devemos ter todos os dias. Por isso, Pai, olhai com misericórdia para nós, concedendo sempre o vosso amor como sustento em nosso viver. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Nosso canto número 345 do livrinho. Um coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir. Ao me criar tu me deste o coração para sonhar, inquieto e sempre a bater, ansioso por entender as coisas que tu disseste. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Quero que o meu coração seja tão cheio de paz que não se sinta capaz de sentir ódio ou rancor. Quero que a minha oração possa me amadurecer, leve-me a compreender as consequências do amor. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Oremos, meus irmãos, para que nossa Eucaristia seja aceita por Deus Pai, todo misericordioso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Olhai, Senhor, com bondade nossa disposição em vos servir, para que nossa oferenda nos seja agradável e nos faça crescer no amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos. Louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso aqui estamos reunidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz à voz dos anjos e dos santos todos para
Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai, que seu reino de amor se estenda sobre a terra. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana. Ó Pai, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai o vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue sendo com seus apóstolos, Jesus tomou o pão em suas mãos, olhou para o céu, nos deu graças, partiu o pão e o entregou aos seus discípulos e a nós, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu-nos graças novamente e o entregou aos seus discípulos e a nós, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que comemos deste pão, toda vez que bebemos deste vinho, recordamos a paixão de Jesus Cristo e ficamos esperando a sua vinda. Recordando, ó Pai, neste momento a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão, nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Enquanto recebermos pão e vinho, o corpo e o sangue de Jesus oferecidos, o Espírito nos une no seu corpo para sermos um só corpo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao vosso servo, Papa Leão XIV, ser bem firme na fé e na caridade, ao vivo que é bispo desta igreja, seus bispos auxiliares, muita luz para guiar o vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Esperamos entrar na vida eterna com Maria, Mãe de Deus e da Igreja, com os apóstolos, todos os que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. Abrir as portas da misericórdia aos que chamastes para outra vida.
todos dai a luz que não se apaga. E a todos nós aqui reunidos nesta manhã que somos povo santo e pecador, dai-nos a graça de participar do vosso reino que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai, todo misericordioso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Com o amor misericordioso do Pai, ousamos dizer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-nos, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, o Pai e o Espírito Santo. Amém. E que a paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Apenas olhe para a pessoa que está ao lado, faz diga: Deus te ama. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de viver que encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o nosso pecado, o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem crês em mim orar, mas dizendo a sua palavra eu serei salvo. Portanto, o sangue de Cristo nos proteja e nos guarde para a vida eterna. Amém. O nosso canto número 340 do livrinho. Tu te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor.
meu nome, Senhor, lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti buscarei outro mar. Tu sabes bem que meu barco eu não tenho nem nome nem espada, somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome, Senhor, lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti buscarei outro mar. Tu minhas mãos solicita, meu cansaço que a outros descansem, amor que almeja seguir amando. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome, Senhor, lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti buscarei outro mar. Podemos fechar os olhos apenas por alguns segundos. Agradeçamos. Obrigado, Senhor. Nesse momento somos sacrários vivos que o Senhor escolheu para estar. Mesmo que você não tenha feito comunhão, você é templo do Espírito Santo, onde o amor misericordioso de Deus habita. Obrigado, Senhor. Que possamos nos sentir hoje mais do que nunca partindo da mesma palavra de Deus que ouvimos, vocacionados, chamados à missão. Assim como Mateus, saibamos relatar a nossa vocação, talvez no encontro familiar, vocação de esposa, pai, mãe, irmãos. Sabemos como o olhar de Jesus misericordioso nos viu primeiro. Esse mesmo olhar que a Santíssima Virgem Maria recebeu de Deus através da visitação, da anunciação do arcanjo Gabriel, que ela nos inspire também a viver sob esse olhar do amor misericordioso de Deus, fazendo como ela fez em tudo a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora Consolada, rogai
oremos. Senhor de bondade, a vossa força salvadora nos liberte das más inclinações e nos conduza pelo caminho do bem. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentados, vamos ouvir a música. Temos poucos avisos, mas muito importantes. Próxima semana, dia 13, sábado, nós vamos dar início à nossa novena em honra à nossa padroeira, Nossa Senhora Consolata. Não deu tempo da gente imprimir os folhetos com programação. Por isso eu estou chamando a atenção que nós começamos no sábado, a missa, ao invés das 18 horas, será às 17, em função do jogo do Brasil, né? Primeiro o jogo aí agora. Então nós vamos dar início às 17 horas do próximo sábado, na nossa programação da novena. E para o sábado que vem a gente vai ter o folheto e vai ter a programação da próxima semana. Está fixado no mural, se vocês já quiserem dar uma olhada, a programação da nossa festa. Mas aí na próxima semana a gente distribui o folheto. É só isso que temos de aviso, que é o mais importante. Vamos só viver bem, como o Padre Sérgio nos motivou, agradecendo a presença dele conosco hoje, né, Padre? Pode vir na hora que o senhor tiver vontade de conseguir celebrar com a gente. Padre Sérgio, que é missionário também da Consolata. Então, como ele nos motivou, que a gente deve participar da comunidade, cada um tem a sua vocação, né? Então, vamos viver muito bem a festa da nossa padroeira a partir do próximo sábado. E a quermesse, então, no outro sábado, tá bom? Eu vi um meme no YouTube que o empregado perguntou para o patrão: vai ter jogo do Brasil esses dias? É preciso ir trabalhar na hora do jogo? Ele falou: o senhor por acaso está na lista dos convocados da Carla de Jogo? Se não estiver, vem. Porque ninguém falta a lista porque nós não somos convocados. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Coloquemos a mão no coração, fechemos os olhos apenas alguns segundinhos e respiremos profundamente a bênção de Deus. Respiremos juntos. Pela bênção recebida, digamos: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Abençoe-nos o Deus todo misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Com a bênção de Deus, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Bom domingo. Ó Consolata, Virgem formosa, dos missionários, Mãe carinhosa, do nosso exílio pelo caminho, envolve a todos no teu carinho. Brademos todos numa só voz: ó Consolata, rogai por nós. Brademos todos numa só voz: ó Consolata, rogai por nós. O Evangelho, luz e verdade, aclare os passos na humanidade. Virgem Maria, do céu és luz, que em toda parte triunfe a cruz. Brademos todos numa só voz: ó Consolata, rogai por nós. Brademos todos numa só voz: ó Consolata, rogai por nós. Boa semana.